Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja maravilhoso. Feliz segunda-feira. Feliz segunda-feira para você e os seus, com muito favor. Com todo o favor que vocês precisam. Conta com o favor do Senhor. O favor do Senhor é o nosso escudo protetor. Um dia de favor pode definir anos. Confia na graça do Senhor. Nós não estamos por conta própria. Nós estamos em Deus, escondidos nele. E Deus é surpreendente. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Que coisa! Foram tirados do Egito e morreram no deserto. Por quê? Porque permaneceram com o Egito no coração. A mentalidade continua a mesma. E morreram. Porque o escravo morre no caminho. Quem tem mentalidade escrava não vai longe. Todos os que haviam sido circuncidados, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Que obediência é essa? É crer. Eles não creram. E a incredulidade gera rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria. Terra onde manam leite e mel. Sim, o Senhor falou, vocês não vão entrar. Porque quando eles tiveram oportunidade, eles não focaram Deus, não ficaram com a palavra. Eles olharam para os gigantes, para os problemas. E eles disseram o quê? Que eles não podiam. Que o que Deus disse que faria não podia ser realizado. É impressionante. Eles disseram que eles eram como gafanhotos, que aquilo não era possível. E mais um monte de bobagens, e chororô. E vamos levantar um líder para nos levar de volta para a escravidão. E quando Josué e Caleb se levantaram e disseram, vamos crer, só temos que agradar o Senhor e vamos devorá-los como pão, a proteção deles se foi, Deus não está com eles, está conosco. Eles falaram de apedrejá-los. Caleb não suportou aquela ladainha. Fez todo mundo calar e disse, calem-se, subamos, ó a simplicidade. E tomemos posse, é certo que venceremos. Esse é o livre, esse é o filho. Sabe? Você vê Caleb falar, não é por acaso que o Senhor o elogiou.
e disse: meu servo Calebe tem outro espírito, é o espírito da fé. E ele me segue com integridade, ele está inteiro, ele crê. Então você vai ver Josué e Calebe, somente esses dois do grupo original permaneceram vivos. Só eles. Somente. Por quê? Porque foram os únicos que creram na verdade. O restante continuou lá, reclamando por comida, por bebida, e não dá, e não consigo, e vamos desistir, é melhor morrer, é melhor voltar. Aquela ladainha toda. Sempre reclamações, as mesmas, coisa de escravo. Coisa de escravo. Escravo vive assim, reclamando, o que você vai me dar? Sobrevivendo, correndo atrás de necessidades, porque ele é escravo. Ele não acredita, na verdade, que ele é filho e herdeiro. É triste. Então, pois o Senhor lhes havia jurado que não veria uma terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos. E estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal, o lugar em que eles realmente fizeram uma aliança com Deus. E ali a mente deles foi mudada. A mente dos filhos, que nasceram no deserto. Filhos que eram para ter nascido dentro da terra prometida. Você vê que as escolhas dos pais afetam os filhos. Eles nasceram no deserto, mas quando eles foram circuncidados, a mente deles foi completamente renovada. E aí, na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Está vendo que é um outro mover? Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Agora, preste atenção. Deus é um Deus extraordinário. Quando ele dá aquela direção, preparem a hora de atravessar o Jordão, e o Jordão estava transbordando. E o Senhor disse, quando vocês tocarem os pés nas águas, a correnteza vai parar de correr. Eles tiveram que crer. Eles creram. E foi exatamente o que aconteceu. E aquela notícia correu, que eles passaram a atravessar o Jordão a pés enxutos. Aquilo já assustou os moradores da terra. Porque não era o povo que estava assustando, era Deus, o que Deus estava fazendo. Porque a Raabe contou isso para os espias. Que à medida que as notícias foram chegando de como o Senhor derrotou os egípcios, abriu o mar, e como deu vitória contra o rei Seom, o rei Amorreu, e Og, eles foram assim desfalecendo, porque eles foram vendo, através das notícias, o poder de Deus. Então, o Deus Todo-Poderoso, na vida de Israel, foi causando impacto naqueles inimigos.
E Deus é um Deus, assim, que ele nos testa mesmo. O que qualquer um pensaria dentro de uma lógica humana? Senhor, se é para circuncidar, vamos circuncidar antes de entrar na terra, porque aí tem o tempo de recuperação e etc. Não é? Essa seria a lógica. Não, Deus faz o povo atravessar, coloca dentro da terra prometida, cercados de inimigos perigosíssimos, para agora prostrar todos os homens com a circuncisão, porque a circuncisão exigiu um tempo de recuperação para eles sararem, né? Até aqui na Almeida falou, e aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram em seu lugar no arraial até que sararam. Então aqueles homens ficaram prostrados. Eu fico fascinada. O Senhor prostrou o povo dentro da terra prometida. Para mostrar o quê? Que quem defende é Ele, quem protege é Ele, que a segurança é Ele e que nós temos que viver inteiramente dependentes dEle. Porque Ele podia ter feito isso lá. Não. Tinha que ser dentro da terra prometida. Porque ali exigia uma confiança, um nível de confiança. Porque se qualquer inimigo entrasse ali, com todos os homens circuncidados, matava todo mundo. Então, essa atitude, sabe, de obediência, revela fé. Uma confiança do filho no seu pai. Deus falou, eu vou fazer. E ali o Senhor tirou a vergonha, tirou aquela mentalidade escrava, porque a mentalidade escrava é que traz vergonha, opróbrio, humilhação. Quando você vê uma pessoa na humilhação, no opróbrio, passando vergonha, você sabe que você está diante de um escravo. Por quê? Porque ele não sabe que é filho, ele não vive como filho. E aí você vê ele celebrando a Páscoa, né? Aquela passagem que é um outro tempo, e agora já comendo do fruto da terra. Olha só, era só pisar. Eles não tinham ainda guerreado, eles não tinham nada, eles nem tinham vencido Jericó. Ainda tinham muita coisa pela frente. Mas como o Senhor falou, vocês vão beber de poços que não cavaram, comer de vinhas que não, beber do vinho que vocês não, de vinhas que vocês não plantaram, morar em casas que vocês não construíram. Pois o maná cessou e agora eles já estão o quê? Comendo da novidade da terra. Agora, se estavam comendo da novidade da terra, eles estavam comendo de algo que... comendo o que eles não plantaram. Você está vendo? Por favor, ouça a palavra do Senhor. Vá para um nível elevado. Você quer viver uma vida grandiosa? Creia na palavra. Se submeta, dependa de Deus. Aprenda a confiar em Deus. Eles passaram por uma dor. Circuncisão é um corte na carne. Paulo fala da circuncisão do coração. Quando a nossa carne passa por esse processo doloroso, sabe? Há um corte na carne e você passa a andar no Espírito. Meu querido, sua vida muda completamente, porque agora você caminha pela fé e não por sentimentos, por necessidades, por direito. Mas você é
o filho que assume responsabilidade, que confia no pai e que põe o pé e possui aquilo que o pai está entregando, porque foi isso que Deus falou. Onde você pisar a planta onde vocês pisarem, colocarem a planta dos pés de você, eu vou dar a vocês. É isso. É isso. Por favor. Deus tem o melhor para os seus filhos. E o filho se joga nos braços do pai e confia na fidelidade do pai. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor e recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante. Viva como filho! Escuta. Tudo que você precisa está na unção. Tudo. A unção compensa. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. O favor do Senhor, a unção do Senhor, nos capacita e supre tudo. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dei-nos carne para comer? Não posso levar, não posso. Não, Moisés. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Agora, sozinho, com uma vara, você devastou com uma potência. O quê? Você está vendo? Como nós podemos falar bobagens num momento de distração? Se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Não, está muito negativo, Moisés. E o Senhor disse a Moisés, reúne 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você. Tirarei do espírito que está sobre você. Mas você disse que não dá conta? Que não é capaz? Que não tem o suficiente? E o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Escuta, 1000 pessoas sem Deus não significam, assim, nada. Mas um Moisés é suficiente, assim, para guiar multidões. Um Moisés. Tudo que você precisa está na unção. Tudo, eu vou até pedir para colocar aqui para você não esquecer. Não diga que não consegue. Tudo que precisa está na unção. Esse homem tinha o quê? Unção para milhares. Tanto que o Senhor mostrou para ele. Ah, tá bom, você não consegue? Reúna 70, que eu vou tirar de você e vou colocar neles. Aqui você vê ele perdendo um pouco de glória. Por quê? Porque o Senhor foi dividir. Ele dividiu. Para mostrar para ele que ele tinha mais do que o suficiente. É que naquele momento ele se envolveu com as suas emoções. E se você entrar na carne e ceder para o que você está sentindo, você vai ver a vida dessa maneira. Você vai esquecer tudo
que você já fez, que Deus operou na sua vida e através de você. E agora só vai sair o quê? Não posso, não consigo, não dou conta, não sou capaz, tô cansado, não dá para seguir em frente. Espera aí. Olha isso aqui. Olha o que Deus fez. Ele tirou do próprio Moisés e dividiu colocando em 70. Então, ó, a palavra aqui para você, nesta segunda-feira incrível, é que se você confiar em Deus, não importa onde Ele colocar você, Ele é que está no controle. Ele pode prostrar você rodeado. Você pode estar rodeado de inimigos e ninguém vai poder fazer nada. Eles passaram por um corte doloroso na carne, mas aquilo mudou a vida deles. Mudou. Completamente. Ali eles fizeram uma aliança com o Senhor. A mente deles mudou. O Senhor tirou a vergonha. Porque eles tiveram que crer, o Josué teve que crer para ir lá e fazer facas de pedra e circuncidar dentro da terra prometida todos os homens. E eles estavam rodeados de inimigos. E a partir dali, o Senhor tirou aquela escravidão, sabe que às vezes a escravidão, ela tá ali, ela tá saindo, em cada palavra, no olhar, a cabeça baixa. Esse povo conviveu, foi gerado por escravos. Tinha vergonha, tinha humilhação, mas o Senhor arrancou ali. E eles comeram do fruto da terra. Eles comeram daquilo que eles nem tinham plantado. Olha o que Deus está falando com você. Moisés aqui se sente agora exausto. Eu não dou conta, eu não consigo. Me mata. E o Senhor falou, tá bom. Me reúna 70 homens e eu vou tirar de você. Eu vou mostrar para você se você não dá conta. A unção que você tem dá para dividir para muitos. O Senhor não trouxe nada novo. O Senhor tirou dele, do que estava nele, e dividiu para mostrar para ele. Tá aqui, rapaz, se você não tem o que é suficiente. Você tem para você e para 70. Eu usei você sozinho para libertar quase 3 milhões. E agora eu tiro de você para dar para 70. Tudo que você precisa está na unção. Não diga que não consegue. Não diga que não pode. Porque Deus colocou mais do que o suficiente em você. Você tem mais do que precisa. Definitivamente. Você tem para você e para muitos. E onde Deus coloca você, pode parecer estranho, confuso, perigoso. Mas é para mostrar que a proteção dele, a graça dele, é que há resposta para todos nós. Onde ele nos coloca é para vitória. E podemos estar cercados de muitos perigos, mas nada vai nos atingir. Definitivamente, aprenda a confiar em Deus. Dependa de Deus. Levante-se, aprenda a ser guiado pelo Espírito.
Seja guiado por Deus. Ouça a voz do Espírito e deixa Ele guiar você. E para de dizer que não tem, que não pode, que não consegue. Porque o que Deus colocou em você é mais, muito mais do que o suficiente. Deus não trouxe nada novo. Ele tirou do próprio Moisés para colocar no 70. Para mostrar para o homem. Está aqui, Moisés. Se você não tem o que é suficiente, você tem mais do que o suficiente. Dá para eu pegar o que está em você, ainda vai sobrar em você e dividir para 70. Colocar em 70. Mas tá aí. É isso que você quer? Então eu tiro um pouco da glória que está em você e vou dar para os outros. Eu estou tirando é de você. Por favor. Olha para o alto, não olha para a direita, para a esquerda. Para de ceder para um momento, para sentimentos. Olha para o alto. Confia na verdade, conheça a verdade, ela te liberta. Fica com a verdade. Porque a unção está na sua vida, há uma glória na sua vida. Tudo que você precisa está na unção, você encontra na unção. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que a mensagem tenha, Senhor, tomado cada pessoa que está comigo, mentes e corações, discernido, clareado, Senhor, revelado, levantado, reposicionado cada um. E que nenhuma pessoa tema ou se distraia com bobagens, mas que continue cada um olhando para o alto, crendo no Senhor, na sua palavra e avançando corajosamente todos os dias. Porque tudo que nós precisamos, o Senhor já colocou em nós. Aliás, está escrito, Pedro falou isso, tudo que diz respeito à vida já foi nos dado. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de visão revelada. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas e com propósito. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde os programas estiver chegando. Que esta mensagem, Senhor, tenha derrubado todas as mentiras e enganos e levado cada um a esse alinhamento de fé, a uma confiança inabalável, para que possam dar passos corajosos de fé. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Se quiseres ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Levante-se, venha, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.